Consciência inclui tudo e não julga nada. O objetivo do Axis é criar no mundo consciência e unidade. Fazer com que você chegue, como aqui a câmera, ao ponto de ter acesso total à consciência, sem julgamento de nada. E se você não tem julgamento de nada, então comece a olhar tudo como é, e não como você quer que seja. Não como deveria ser, mas simplesmente como é. E assim começa uma das premissas do Access Consciousness, que é uma técnica fundada pelo Gary Douglas e cofundada pelo Dan Heer, ambos estadunidenses. E aí provavelmente você deve ter percebido que ao longo dos últimos 30 anos, mais ou menos, tem uma enxurrada de ferramentas para a nossa evolução espiritual. O Axis é apenas mais uma delas. O que é isso? O que é o Axis Consciousness? Carinhosamente a gente fala só Axis, que é mais fácil. É um ponto de vista diferente sobre a vida. Tem por base o quê? A ideia de que você não está errado. De que você sabe. E de que a consciência pode mudar qualquer coisa. E essa consciência te dá acesso às possibilidades que existem quando você não se trava mais. E quando você acredita que não está mais acorrentado. A pergunta que norteia toda a teoria é a seguinte: se você tivesse total escolha, o que você criaria? Uma poça d'água gigante aqui. Será que eu passo? Talvez. Consciência é a capacidade de estar presente na sua vida o tempo inteiro, sem julgamento de você, sem julgamento do outro. É uma capacidade que você tem de receber tudo e de não rejeitar nada. Uma capacidade que você tem de criar qualquer coisa na sua vida, muito maior do que você tem atualmente, muito maior do que você possa imaginar. Olha o sol se pondo lá atrás. Na real, sempre foi assim. A gente cria a todo momento tudo que a gente tem. Cadê o tempo? Tá escondido aqui. Tudo que a gente tem, que chega pra gente, fomos nós que criamos. De formas egóicas, conscientes ou não. Tá? E o Access, ele se baseia em dois tipos de práticas. As corporais e as verbais. Na realidade são práticas energéticas, né? Dentro das corporais, temos várias, e a mais conhecida se chama barras de Access, da qual eu mesmo já sou paciente há 3 anos. Depois eu falo mais sobre. Já nas práticas verbais, existem algumas frases, praticamente mantras, que será o tema do vídeo de amanhã. E esses mantras são capazes de mudar nosso estado frequencial e até dissolver programações. Então, o primeiro passo do Axis é o quê? Perguntas. E esse método, ele traz algumas provocações iniciais para que você possa chegar em algumas respostas muito importantes. Antes de mais nada. 1. Se o seu propósito de vida fosse se divertir, o que você mudaria? 2. Se você estivesse celebrando sua vida hoje, o que você mudaria? E 3. O que mais é possível que você nunca considerou? A intenção dessas perguntas não é sobre encontrar uma resposta certa, errada,
mas simplesmente achar um novo tipo de respostas. Respostas que você antes não considerava. Múltiplas, infinitas escolhas. E o Axis também contém 10 mandamentos, olha só. Vamos falar sobre eles, sem explicar porque não dá tempo? 1. Um ser infinito. Realmente escolheria isso que eu estou fazendo agora? 2. Tudo não passa apenas de um ponto de vista interessante. 3. Busque fazer melhorias a cada 10 segundos. 4. Viva como a pergunta, não como a resposta. 5. Sem forma, sem estrutura, sem significado, a própria essência. 6. Sem julgamento, sem discriminação, sem discernimento. 7. Sem dorgas de qualquer tipo. 8. Nenhuma competição. 9. Não ouça, conte ou compre a história. E 10. Sem exceção. Qualquer dia eu posso explicar sobre isso. Agora, vamos falar um pouquinho mais, aprofundar sobre as barras, que talvez seja o ponto mais conhecido do Axis. Ela tem como objetivo expandir a consciência, de forma a liberar todas as formas de ver que nos causam desconfortos físicos, emocionais, energéticos. Por meio do quê? De toques sutis na cabeça, em 32 pontos. Esses pontos são os locais onde ficam as nossas programações desta encarnação e, para quem acredita, de outras encarnações também. Então é como se os pontos fossem o hardware e as nossas programações são os nossos softwares. Lembrando que essas programações são criadas principalmente do 0 aos 7 anos, né, na primeira infância. E é quando a gente recebe uma sessão de barras, segundo Gary, essa sessão não tem como objetivo destruir, combater uma realidade que o nosso ego já criou. Nem procurar ver os nossos erros. Mas a sessão tem o objetivo de enxergar uma nova realidade. Diferente. Eu particularmente gosto de interpretar como as barras correm nesses pontos, dissolvendo aqueles nós, de nó, no plural, e as nossas programações do ego se dissolvendo, o que sobra, né, os nossos códigos próprios se dissolvendo, o que sobra é o código fonte, que foi quem? O próprio Deus Pai e Mãe que instalou na nossa alma. E aí, assim como o Batman tem um cinto de utilidades, o Axis também tem um cinto de utilidades. Eu aprendi lá com a Débora Azevedo, lá em 2016, quando a gente se tornou amigos. A Débora foi um dos grandes nomes a difundirem o Axis aqui no Brasil, né? Quando eu morava lá no Rio de Janeiro, eu a conheci. Muito legal, todos os conteúdos dela. E aí você pode utilizar esse cinto logo que você acorda ou antes de dormir. Por quê? Nosso cérebro está mais devagarzinho, lá nas ondas alfa, 8 a 13 Hz, que é uma porta já para o nosso subconsciente, nas nossas programações, e aí fica mais fácil aquelas frases fazerem sentido. Quais são elas? São 5, né? Primeiro, universo, me mostre algo mágico hoje. 2, como pode melhorar? 3, o que mais é possível que eu nunca considerei? 4, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E 5, quem sou eu hoje? Que grandiosas e gloriosas aventuras viverei hoje. Cara, experimenta repetir essas frases sempre que você acordar, sempre que você for dormir, pelo menos 3 vezes cada uma, 10, 20, tá? E aí se você tiver alguma atitude que você está tentando modificar e não consegue, tá difícil, desafiador, complementa com a sessão de barras. Eu recomendo demais, porque para mim ajudou muito. E se você é cético, que você não acredita nessas coisas de energia, eu vou deixar um link aqui de uma palestra feita pelo neurocientista Jeffrey Fenning, que ele comprova, ele mesmo fez os estudos, de que existe algo que nem ele consegue explicar depois que é feito, né, o correr das barras. Permita-se novas possibilidades.